Olá, professor de Física Newton. Vamos resolver as questões do vestibular CEDER de 2022.2. Questão 13. Um auxiliar de pedreiro utiliza uma roldana ideal e uma corda inextensível de massa desprezível. Então essa corda ela não estica nem encolhe. E a massa dela é desprezível. Para içar um balde repleto de concreto para um colega que está posicionado alguns andares acima dele. A roldana é fixada em um caibro horizontal, no topo do prédio. Ele passa a corda pela roldana, que é esse disco, e amarra uma das suas extremidades na alça do balde. A parte livre da corda é puxada para suspender o balde verticalmente com velocidade constante. A relação entre os valores da tensão na corda e o módulo do peso do balde do concreto é: então, para cima existe uma força que é a tensão, que é a força exercida pela corda, para baixo a força-peso, força que a terra atrai o balde. Essas duas forças são aplicadas no balde. Como esse balde sobe com velocidade constante, a aceleração dele é zero e existe a condição de equilíbrio dinâmico, ou seja, o módulo da tensão é igual ao módulo do peso. Então aqui no caso, a aceleração é velocidade constante, a aceleração é zero. Aplicando a segunda lei, essa força resultante é tração menos o peso, ou tensão menos o peso. Então ela é para cima é positivo, para baixo negativo. T menos P é igual a M vezes zero, porque a aceleração é zero. Por quê? Porque a velocidade é constante. Passa o P para o outro lado, T igual a P, resposta à letra C. 14. Dois fios de cobre têm o mesmo comprimento, porém bitolas distintas. O diâmetro da seção reta do fio A é 2 vezes maior que o do fio B. A resistência elétrica do fio A é. Então essa bitola tem a ver com a grossura do fio. Então tem fios mais finos e fios mais grossos. A segunda lei de Ohm estabelece que R é igual a ρ vezes L sobre A. Esse ρ é a resistividade. Os dois fios são de cobre e por isso possuem mesma resistividade. Então a resistividade do fio A é igual ao do fio B porque eles são feitos de cobre. O comprimento do fio A é igual ao comprimento do fio B. Aqui, tem o mesmo comprimento. Então LA é igual a LB, que é igual a L. Então a diferença está dando nessa área aqui. A índice A é a área do fio A. A índice B é a área do fio B. Bom, ele dá o diâmetro e ele diz o seguinte: o diâmetro da seção reta do fio A é 2 vezes maior que a do fio B, ou seja, o fio A é mais grosso. Então ele diz que o diâmetro do fio A é 2 vezes maior. Qual efeito isso teria sobre a área? Então olha só, o fio B, o cálculo da sua área é πd ao quadrado sobre 4. O fio A, você vai ter que multiplicar esse diâmetro por 2, porque ele diz que o diâmetro é 2 vezes maior. O que acontece? Numa situação como essa, você eleva ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, fica assim. Então, a área do fio A é igual a 4 vezes πd ao quadrado sobre 4. Agora, esse termo aqui é exatamente quem? A de B. Então, no lugar dessa fração, eu vou escrever A de B. Então, a área de A é 4 vezes a área de B. Terminou? Não, porque ele está pedindo a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica do fio A é ρ vezes L sobre a sua área. A resistência do fio B, ρ vezes L sobre a sua área. Então, veja bem, essa área aqui é 4 vezes a de B. Então, olha só, no lugar do A de A, eu vou colocar 4AB. Aí, de novo, esse termo aqui quem é? ρLAB é R de B. No lugar dessa fração, eu vou colocar R de B. Logo, RA é igual a RB sobre 4. Então,
a resistência elétrica do fio A é 4 vezes menor do que a do fio B. 15. Num processo termodinâmico, a variação da energia interna de um sistema está relacionada com a quantidade de calor Q absorvida por ele e com o trabalho W realizado pelo sistema, numa compressão isobárica de um gás ideal. Primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Numa compressão isobárica, a compressão isobárica ocorre à pressão constante. Comprimir significa diminuir o volume, né? E quando você diminui o volume, o ΔV é negativo, né? Porque a variação é negativa, você está reduzindo. Então o ΔV é negativo. Beleza. O trabalho é dado pela expressão P vezes ΔV. Ele é dado por essa expressão porque a compressão é isobárica, a pressão é constante. Como o ΔV é negativo, o trabalho também será negativo, né? Porque a pressão aqui é positiva. Segundo a lei de Gay-Lussac, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura, ou a temperatura é diretamente proporcional ao volume, ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta também, né? Então, se o volume diminui, a temperatura, se a variação do volume é menor que zero, ou seja, ele diminuiu, também haverá uma variação de temperatura menor que zero, ou seja, a temperatura diminui também. Então, se a variação de volume é negativa, a variação de temperatura é negativa. Porque o que seria uma variação de volume negativa? Foi o que eu falei. Imagina que você tem uma bola de papel e você amasse mais ela, amasse mais essa bolinha. Então você reduziria esse volume, ok? Então, ΔV é negativo. O que seria um ΔT negativo de temperatura? A temperatura é 30 graus Celsius, diminuiu para 15. Então, houve uma variação negativa de temperatura. Então, essa relação acontece por causa da lei de Gay-Lussac. Bom, ele fala sobre uma questão chamada variação da energia interna que aparece aqui, né? Essa variação da energia interna ela é proporcional à variação de temperatura. Ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior será a variação de energia interna. Nesse caso aqui, como a variação de temperatura é negativa, o ΔU também vai acompanhar, vai ser negativo. Então, ok. Agora, se o ΔU é negativo e se o trabalho também é negativo, a quantidade de calor também é negativa, né? Se você observar aqui, ó, se o ΔU é negativo, como a gente viu aqui, ó, e o trabalho é negativo, a soma de dois negativos também é um negativo. Então a resposta é a letra A. 16. Um barco com peso P flutua em equilíbrio estático sobre um lago. Uma pessoa com peso P entra nele. E após atingir a nova situação de equilíbrio, verifica-se que o volume submerso do barco aumenta. A variação na força de empuxo exercida pela água do lago no barco é igual a... Bom, um barco sobre a água flutuando significa que o peso é em módulo igual ao empuxo. Eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, quando nós boiamos numa piscina, esse fenômeno ocorre porque existe um empuxo. O empuxo é a força que o líquido exerce sobre o barco, né, impedindo que ele afunde, né? Então, é a força que cada ponto do líquido exerce sobre ele, de tal maneira a compensar o seu peso. Bom, como esse sistema está em equilíbrio estático, a soma das forças tem que ser igual a zero, segundo a primeira lei de Newton, certo? Porque não tem aceleração. Você passa o P para o lado direito, então vai ficar E igual a menos P. Então esse é o empuxo exercido sobre o barco. Vamos ver agora a situação em que uma pessoa entra no barco. O que acontece? Esse empuxo vai variar, né? Porque quando essa pessoa entra, o barco afunda um pouquinho, como diz aqui, ó, o volume submerso do barco aumenta, né? Mas vai continuar valendo a primeira lei de Newton, né? A soma dessas duas forças tem que dar zero.
Então o peso não é mais P maiúsculo, ele é P maiúsculo mais o P minúsculo da pessoa. Então eu vou passar tanto Pzão quanto Pzinho para o lado direito e eles vão trocar de sinal. Agora ele quer a variação. A variação é o que você tem agora menos o que você tinha antes. Ó, agora menos antes. Agora você tem menos P menos Pzinho. Menos o que você tinha antes, que é menos P. Menos com menos dá mais aqui. Agora menos P com mais P dá zero. Sobrou quem? Menos Pzinho. Resposta à letra B. Ok. Questão 17. Dois corpos 1 e 2, de massas respectivamente iguais a M1 e M2 igual a 2M1. Essa massa é 2 vezes maior que essa. São abandonados de uma mesma altura H em relação ao solo, que é o chão. O peso P de cada corpo executa um trabalho e eles adquirem energia cinética na queda. As relações entre os módulos das velocidades V1 e V2 com que eles atingem o solo e entre os trabalhos T1 e T2 realizado pelo peso de cada corpo nessas quedas livres são. Então o fenômeno, como já diz aqui, ó, é queda livre. A gente já viu. Você tem dois corpos de massas diferentes. Se não tem resistência do ar, eles vão chegar com a mesma velocidade, ao mesmo tempo. Isso a gente já viu. Então, a velocidade do corpo 2 é igual à velocidade do corpo 1. Show de bola. Agora, o trabalho realizado pela força-peso é igual ao produto de seu peso pela sua altura em relação ao chão. Então, o trabalho devido ao peso da partícula 1 é P1 vezes H. E da partícula 2, ou da massa 2, P2 vezes H. Muito bem. Só que o peso da 2 é 2 vezes o peso da 1. Aqui, ó. Porque a massa do objeto 2 é 2 vezes, então o peso é 2 vezes também. Então o trabalho T2, se eu substituir aqui, vai ficar 2P1 vezes H. Ou seja, T2 é igual a 2 vezes T1. Porque P1 vezes H, quem é? É T1. Então, resposta letra A. 18. Num dia de sol, estudantes resolveram estimar a altura de um dos postes do aterro do Flamengo. Eles mediram o comprimento da sombra do poste, projetada no solo a partir da base do poste, e encontraram um valor de 15 metros. A seguir, um dos estudantes, que tinha 1,5 metros de altura, postou-se de pé em posição de sentido, na vertical, e seu colega verificou que a sombra dele media 0,50 metros de comprimento. Baseado nesses dados, eles concluíram que a altura do poste é. Está aqui, ó, o Sol, né? Aqui está o poste. Então, ó, o raio de luz vai gerar, né? Aqui você tem uma sombra que é onde a luz não atinge. A sombra é de 15 metros, a altura do poste é H. Bom, o Sol ele se encontra a 150 milhões de quilômetros da Terra. Ele se encontra tão distante que os seus raios chegam paralelos. Então significa que esse lado aqui é paralelo a esse, ok? Esse lado é paralelo, porque é o raio do Sol, né? Esse desenho aqui é apenas ilustrativo, né? Logicamente o Sol não se encontra aqui, ele se encontra muito distante, muito. Então, de tal maneira que esse lado aqui é paralelo a esse aqui. Agora, esse lado aqui é paralelo a esse porque a altura é vertical. E aqui a sombra, esse lado é paralelo a esse porque a sombra é horizontal. Então, o que acontece? Esses dois triângulos são semelhantes, porque, além disso, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. E o outro também, 90 graus. Por semelhança de triângulos, H está para 15 metros, assim como 1,5 metros está para 0,5 metros. São dois triângulos semelhantes. Então aqui, ó, multiplica por 2 em cima e embaixo. 1,5 multiplicado por 2 dá 3. 0,5 multiplicado por 2 dá 1. H vezes 1 é H. 15 vezes 3, 45 metros. Resposta à letra A. Muito obrigado.